Você já se perguntou por que, mesmo com todo o potencial, com a fé que move montanhas e a inteligência que você sabe que tem, a sua vida parece estar travada? Você sente que está constantemente sabotando o próprio sucesso, mas não consegue identificar o verdadeiro inimigo? Eu sei exatamente o que é isso. Porque existe um autossabotador escondido dentro de você, uma voz traiçoeira que se disfarça de virtude. E hoje, nós vamos desmascarar esse mentiroso interior que odeia o seu sucesso. Se você está cansado de girar em círculos, de viver uma vida aquém do que Deus te chamou para ser, então preste muita atenção. Este é um chamado para despertar. Se você quer ir mais fundo, se quer realmente desvendar os mistérios da sua mente e da sua fé, clique no botão de se inscrever e ative as notificações. Sua transformação começa agora. Imagine a seguinte cena: Marina, 42 anos, uma designer gráfica talentosa, com um portfólio impecável e anos de experiência, se vê estagnada. Ela tem ideias brilhantes, mas nunca as coloca em prática. Quando surge uma oportunidade de liderar um projeto inovador, ela recusa, justificando com um não: eu não sou a pessoa certa para isso, ainda preciso aprender muito. Seu chefe, frustrado, pergunta: Marina, mas você é a mais qualificada. Por que essa relutância? E ela, com um sorriso forçado e um tom quase piedoso, responde: é que eu acredito na humildade. Não quero me exaltar. Essa é a história de Marina, mas poderia ser a sua. Poderia ser a história de milhares de pessoas que, sem perceber, estão aprisionadas em um ciclo de autossabotagem, mascarado por uma falsa humildade. O que Marina e muitos como ela não percebem é que essa humildade não é uma virtude, mas uma estratégia de defesa do seu mentiroso interior. É o autossabotador agindo em plena luz do dia, e o pior, aplaudido por ele mesmo. Vamos voltar no tempo, para entender a linha do tempo desse inimigo invisível. A semente da falsa humildade muitas vezes é plantada na infância ou adolescência. Talvez você tenha sido ensinado que ser humilde significava nunca se destacar, nunca se gabar, nunca ser o centro das atenções. Não seja orgulhoso, diziam. O orgulho precede a queda. E, claro, a Bíblia fala sobre humildade, mas o que muitos não entendem é que existe uma diferença abissal entre a humildade genuína e essa caricatura que nos aprisiona. A humildade bíblica não é sobre se diminuir, mas sobre reconhecer a grandeza de Deus em você e através de você. É sobre servir, não sobre se esconder. O mentiroso interior, o autossabotador, se alimenta dessas distorções. Ele pega uma verdade, a importância da humildade, e a perverte. Ele sussurra no seu ouvido: se você se destacar, vai ser arrogante. Se você aceitar esse desafio, vai falhar e ser humilhado. É melhor ficar na sua zona de conforto, pequeno e humilde, do que arriscar e se expor. E assim, você, que acredita em Deus e quer fazer a diferença, começa a confundir modéstia com mediocridade, e prudência com paralisia. A linha do tempo do autossabotador é insidiosa. Começa com pequenos pensamentos: não sou bom o suficiente, não mereço isso, quem sou eu para tentar algo tão grande? Esses pensamentos se transformam em ações, ou, mais precisamente, em inações. Você recusa oportunidades, adia projetos, evita a exposição. E cada vez que você se retrai, o mentiroso interior se fortalece, confirmando a si mesmo que você fez a coisa certa. Ele te convence de que você está sendo sábio, prudente, humilde. Mas, na verdade, ele está te roubando. Roubando seu potencial, roubando seu propósito, roubando o legado que Deus te chamou para construir. Vamos analisar alguns perfis de pessoas presas nesse ciclo. Temos a Marina, a designer. Mas temos também o João, 50 anos, um empreendedor com uma ideia revolucionária. Ele passou anos desenvolvendo seu plano de negócios, mas na hora de apresentar a investidores, ele paralisa. Sua desculpa? Não quero parecer que estou me vangloriando. Preciso ser mais discreto, mais humilde. João, com medo de ser visto como arrogante, esconde sua luz, e sua inovação fica na gaveta, enquanto outros, talvez menos preparados, mas mais ousados, avançam. Temos a Ana, 35 anos, líder informal em sua comunidade religiosa.
Ela tem uma visão clara para um projeto social que pode transformar vidas, mas a cada passo, ela se retrai. Não é sobre mim, ela diz. Deus vai levantar a pessoa certa. E enquanto Ana espera por outra pessoa, a necessidade persiste, as vidas continuam sem serem tocadas, e a visão que Deus plantou nela murcha por falta de coragem para assumir o protagonismo que lhe foi dado. O contexto social em que vivemos também contribui para essa armadilha. A cultura muitas vezes nos ensina a valorizar a falsa modéstia. Quem se destaca demais é criticado. Fulano está se achando, dizem. Cicrano é muito exibido. E, para evitar essas críticas, para se encaixar, para não ser o diferente, muitos preferem se esconder. Preferem ser humildes no sentido distorcido da palavra, a arriscar-se a ser julgados. Mas o que é pior, ser julgado por ousar e tentar, ou viver uma vida de arrependimento por nunca ter tentado? O problema é que Deus não nos chamou para sermos invisíveis. Ele nos chamou para sermos luz. Ele nos deu talentos, dons, inteligência, paixões, e uma fé que pode mover montanhas. E tudo isso não é para ser escondido debaixo do alqueire da falsa humildade. Quando você se retrai, quando você se diminui, você não está sendo humilde, você está sendo desobediente ao chamado de Deus para usar o que Ele te deu. Você está sendo egoísta, porque seu sucesso, seu impacto, sua transformação, não é só sobre você. É sobre as vidas que você pode tocar, os problemas que você pode resolver, o reino que você pode edificar. Primeiro, na percepção distorcida de si mesmo. Ele te faz acreditar que você é menos capaz, menos merecedor, menos importante do que realmente é. Ele distorce sua autoimagem, transformando seu potencial em uma lista de deficiências. Segundo, no medo do julgamento e da crítica. Ele te convence de que a rejeição é pior do que a estagnação. Ele te aprisiona no que os outros vão pensar, em vez de te libertar para o que Deus pensa de você. Terceiro, na interpretação equivocada da fé. Ele usa princípios bíblicos como a humildade e a dependência de Deus para justificar a sua inação. Ele te faz acreditar que deixar Deus agir significa você não fazer nada, quando na verdade significa você agir com fé, ousadia e dependência, usando os recursos que Ele te deu. Vamos desmascarar esse mentiroso interior de uma vez por todas. A verdadeira humildade não é sobre se diminuir, mas sobre reconhecer a grandeza de Deus em você e através de você. É sobre entender que cada dom, cada talento, cada oportunidade é uma dádiva divina, e que você tem a responsabilidade de usá-los para a glória dele. A humildade verdadeira te capacita a servir, a liderar, a inovar, a criar, a impactar. Ela te liberta do ego para que você possa ser um canal da vontade de Deus. Quando você se esconde, você não está sendo humilde, você está escondendo a luz que Deus acendeu em você. Você está privando o mundo do seu brilho. E, mais importante, você está desonrando aquele que te criou com um propósito grandioso. Qual é a solução para esse mistério? Como desativar o autossabotador? O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa admitir que essa voz humilde dentro de você pode ser, na verdade, o seu maior inimigo. Você precisa parar de aplaudir a si mesmo por ser modesto e começar a questionar se essa modéstia não é uma desculpa para a sua inação. O segundo passo é a redefinição da humildade. Estude a palavra. Veja o que a Bíblia realmente diz sobre humildade. Veja como homens e mulheres de fé, como Moisés, Davi, Esther, Paulo, não se diminuíram para cumprir seus propósitos, mas se capacitaram em Deus para liderar, para falar, para agir. A humildade não é a ausência de autoestima, é a presença de uma autoimagem alinhada com a imagem que Deus tem de você. O terceiro passo é a ação intencional. Comece pequeno, mas comece. Se você tem uma ideia, compartilhe-a. Se tem uma oportunidade, aceite-a. Se tem um projeto, inicie ou desafie essa voz do autossabotador. Diga a ela, eu sou capaz, porque Deus me capacita. Eu sou merecedor, porque Ele me criou. Eu vou usar meus dons, porque é para a glória dele. Lembre-se de Marina, João e Ana. O desdobramento para eles, e para você, é que a libertação dessa falsa humildade não é um evento único, mas um processo contínuo.
É uma batalha diária contra uma voz que aprendeu a se disfarçar. Mas cada vez que você escolhe a ousadia em vez da retração, cada vez que você escolhe a ação em vez da inação, você enfraquece o mentiroso interior e fortalece o seu verdadeiro eu, o eu que Deus te chamou para ser. Não se contente com uma vida pequena, escondida sob o manto de uma falsa virtude. Deus te chamou para algo maior, algo que exige sua coragem, sua paixão e sua entrega total. Ele te chamou para brilhar. E é hora de você parar de se diminuir e começar a viver a plenitude do seu propósito. O jogo acabou para o seu auto-sabotador. A verdade foi revelada. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar aplaudindo essa falsa humildade que te aprisiona, ou vai se levantar, assumir o seu lugar e viver a vida extraordinária que Deus planejou para você? A escolha é clara. Chegou a hora de parar de girar em círculos. Chegou a hora de alinhar sua fé, sua mente e suas ações. Se este vídeo acendeu uma chama dentro de você, se você sentiu que algo mudou, que uma verdade difícil foi dita e que você está pronto para a transformação, então não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está travado. Deixe seu comentário abaixo, me contando qual foi a maior verdade que você ouviu hoje. E, se você ainda não clicou, clique no botão de se inscrever e ative o sino. Sua jornada de clareza e ação começa agora. Não espere mais. Haja.